Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre o que é judaísmo. Na primeira aula, fizemos aqui uma breve explanação sobre uma sequência histórica, do judaísmo como baseado na Torá escrita e Torá oral. E demos então, primeiro, uma pequena explanação sobre a necessidade da Torá oral e também de como ela foi transmitida desde Moshe Rabbeinu até os rabinos. Hoje vamos continuar isso, principalmente tratando dessa questão da necessidade da Torá oral, começando por ela. Porque a palavra escrita ela é inflexível e morta, certo? Ela requer significado. É preciso dar vida à palavra escrita. Senão ela é meramente um símbolo, ou como eu disse aqui, um signo sem significado. É um símbolo sem interpretação. A palavra falada é a forma externa de um pensamento, a forma de explicarmos, expormos aquilo que nós estamos pensando. Então, os ensinamentos orais são a chave para a forma escrita. A linguagem falada e adaptada e explicada, ela é a chave para a exposição da escrita e do pensamento. A necessidade dessa chave foi ainda explicada em caráter legal. A lei só pode dizer o que deve ser aplicado, mas não como deve ser aplicado. Isso é muito importante entender. Quer dizer, a lei pode dizer faça tal coisa, mas como que eu faço tal coisa? A Torá, o próprio nome já nos remete à instrução. Foi criada para ser ensinada. Portanto, ela sempre exigiu uma oralidade, uma Torá oral. Quando Moshe falava ao povo, ali iniciou-se a Torá oral. Vaiomer Moshe el Bnei Israel. Disse Moshe aos filhos de Israel. Torá oral registrada na Torá escrita. Por isso, os sábios dizem, Moshe recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu. O que é transmitir a Torá? Não é meramente escrever um texto, como eu já disse aqui, com palavras que podem sofrer com as mudanças culturais, sociais, linguísticas com o tempo, mas é uma explicação, uma tradição. Isso é o ensino oral. Por isso que o Talmud originalmente foi chamado de Masoret Me'avot, ou seja, tradição dos pais. Mas aquilo que os pais transmitem aos filhos pode ser chamado de Kabbalah, recebimento. Um filho recebe do seu pai o seu legado, a sua educação, a sua cultura, o seu arcabouço de ideias morais, religiosas e etc. Sem confundir esta Kabbalah, esse recebimento do filho, que o pai dá ao filho, que o filho recebe do seu pai. Não confundir isso com a mística judaica. Nós estamos em outro aspecto, em outra dimensão da palavra Kabbalah. Então, mesmo que uma tradição passe por extensões, transformações ao longo de diversas gerações, em sua essência, ela sempre remonta ao primeiro transmissor. A tradição tem sempre um só autor, e como esse autor não precisa ser nomeado, ele é conhecido. Ele é reconhecido, embora esteja ali anonimamente. O núcleo do Talmud, que é uma tradição anônima, pode ser chamado de Talmud original, ou proto-Talmud. Então, se nós estamos falando de uma tradição oral que remonta a Moshe Rabbeinu, que fazia parte da cultura, que era a parte integrante do povo de Israel, então nós estamos falando de um Talmud, entre aspas aqui, um proto-Talmud, um Talmud essencial, original. Não criado para debate na academia, nós já vamos entender essa segunda faceta do Talmud que foi desenvolvida depois, mas sim um Talmud que foi transmitido nas casas, realizado na vida cotidiana, nas famílias, na estrutura social da sociedade de Israel.
Em outras palavras, a tradição é clara e inequívoca em seus primórdios, porque ela é acompanhada da cultura da prática consistente. Mas perguntemos então, o que faz com que essa tradição original ela se mova, ela mude, entre aspas? Como então se desenvolve o ensino nesse ambiente aparentemente imutável? E esse ensino se desenvolve principalmente por dois fatores. E aqui eu estou baseado, desde o início de minha fala, eu estou baseado numa obra que um rabino, indicado pelo rabino Abraham Heschel, da Alemanha, indicado para que escrevesse essa obra a pedido do governo nazista, que antes do começo do Holocausto, logo que os nazistas assumem o poder, ele pede explicações aos judeus acerca do Talmud, pede a rabinos isso. Claro que depois nós descobrimos que com o álibi de depois perseguir os judeus. Mas é uma obra fantástica. O que é o Talmud? Uma obra em alemão. Então, as alegações do autor, depois no fim do vídeo eu falo o nome dele, que eu preciso ler aqui. Tem dois fatores que são determinantes para isso. Primeiro, pela transformação da vida. Com o tempo a vida se transforma, os lugares mudam, a cultura sofre transformações, e então essa tradição ela tem uma faceta que precisa ser adaptada. Segundo, pelas grandes catástrofes da história, em especial da história judaica. A transformação da vida cria novas condições de vida. Então, nessas novas condições de vida, novas perguntas surgem. E às vezes aquela linguagem tradicional, ela não alcança as novas perguntas em si. Requer explicações, requer desdobramentos. Então a primeira camada da tradição judaica, ela abrangia as condições da vida às quais a própria Bíblia se refere explicitamente. É o Israel antigo. As respostas e decisões em tempos de mudança devem ser derivadas da totalidade dos ensinamentos existentes da Bíblia e dessa tradição, desta Mishnah original. O ensino está se expandindo. É preciso dar novas respostas. A outra forma, uma expansão, pode ser causada por grandes catástrofes, por meio das quais uma tradição inicialmente consistente e clara se rompe. Por meio de guerra, fome, exílio, destruição da base normal da vida da nação, daquela rotina que fazia com que a estrutura da sociedade se mantivesse e, portanto, a tradição se mantivesse dentro dessa estrutura e fosse perpassada. Quando acontece uma dessas catástrofes, é como um racha na cadeia da tradição, da transmissão dessa tradição, professor para aluno, pai para filho, e o risco de esquecimento então está aí. Então é necessário que então a tradição seja colocada para ser esclarecida em muitos aspectos, em novos aspectos, em uma nova estrutura. Com tudo isso, parte da lei, parte dessa tradição oral, ela pode ser perdida e esquecida, mas não a sua essência. E o que foi esquecido deve, portanto, ser reconstruído a partir do ensinamento que ainda existe. Em ambos os casos, quer a tradição seja restringida pela mudança no modo de vida da nação ou pela catástrofe, enfrentamos a mesma tarefa: descobrir o desconhecido, o esquecido, a partir do conhecido ou daquilo que não foi esquecido. E aí quem é empregado o método de estudo lógico. Assim, entendamos que uma força
que acompanha o ensino tradicional, daquela tradição que foi herdada e transmitida e que vinha sendo transmitida e recebida a Kabbalah, como eu coloquei aqui, pelas gerações que vinham passando, ela tem um outro apoio que pode ser, que em hebraico o termo Svará, que é uma opinião ou uma intuição moral, que é fruto dessa investigação. Então, o desenvolvimento da doutrina e do estudo do judaísmo, ele tem um fator essencial, que é a penetração da Svará nesse ínterim. E é aqui neste ambiente da Svará, da opinião, que nós temos as diferenças. Então muitas pessoas podem ter muitas opiniões sobre o mesmo tópico. Contudo, nesse contexto dificilmente se pode falar de desenvolvimento no sentido usual da palavra. Por quê? Porque nós não estamos desenvolvendo como se fosse algo novo, né? Mas a Svará, ela não pode contradizer a Kabbalah, ou seja, aquilo que é recebido, aquilo que nós temos. Por isso que a função dela é complementar. E é por isso que o Talmud é feito da Mishnah, que é aquele ensinamento da Torá oral que foi herdado daqueles que viveram na época do Segundo Templo, certo? Que conviveram na sociedade israelita, que guardaram aquelas tradições. E nós temos posteriormente então a Gemara, que é um complemento às novas questões da vida que apareceram na diáspora, e também aquelas partes da lei que ainda eram inconclusivas ou que haviam sido perdidas ou esquecidas, como aqui foi dito. Então, esse é o início do trabalho da Svará. Numa linguagem mais simples, existe um princípio da Torá, e esse princípio é o que nós estamos chamando aqui de Kabbalah, e existe existe um fator conveniente que serve para determinado contexto, para determinado período, ou que, melhor dizendo, manifesta este princípio em determinado contexto, em determinado período. Ele não contradiz o princípio, ele não tem nada novo sobre o princípio, mas ele é uma dimensão conveniente daquele princípio perpétuo. Certo? Aparentemente, quando nós falamos de algo eterno, ele é contradito por algo que está em desenvolvimento. Mas se nós entendermos essa relação, e aqui eu estou tentando buscar palavras para explicar isso, nós entendemos essa relação, que a Svará não contradiz uma Mesorá, uma tradição, ou aquilo que foi recebido. Então nós vamos entender que não é porque ele é um raciocínio lógico que ele é válido nesse ambiente. Porque se ele contradiz aquilo que está postulado tradicionalmente, ele possui em si um erro lógico. Uma vez que toda a base está naquilo. Por isso que eu falei aqui que o judaísmo é a religião dos rabinos. Então, se você traz algo que contradiz essa parcela da tradição, ou essa essência tradicional que está no judaísmo, isso não é judaísmo. Existe um erro lógico nisso. Então, esta tradição, que foi um legado de Moshe Rabbeinu, ela é um complemento natural à Bíblia, como nós aqui estabelecemos. Ele é válido, tem autoridade e não pode ser refutado por uma única justificativa: é a tradição. Foi transmitido dessa forma. A outra faceta, Svará, como eu falei aqui,
ela desdobra o conteúdo imanente da Bíblia com necessidade lógica. Ela só é válida se ela não puder ser refutada dentro dos padrões estabelecidos pela tradição. E pode se tornar lei se for logicamente convincente dentro desse ambiente. Portanto, ela não pode simplesmente afirmar como a Kabbalah. Ela deve ser provada. Não basta dizer assim. É preciso dizer também por que é assim. Esse é o âmbito, por exemplo, da Gemara. Esse é o âmbito dos Tosafot. Esse é o âmbito dos comentaristas, e etc. É aqui que cabe a discussão. É aqui que nós podemos dizer onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões. Não significa que essa opinião pode ser deliberadamente contrária à tradição judaica. Isso é um absurdo. Tem gente que encaixa essa fala dentro desse contexto que eu acabei de citar aqui, e isso não é judaísmo. Então nós podemos ter conclusões lógicas sobre a tradição divergentes. Porém, nós não podemos divergir contra a tradição judaica, contra a Torá. Certo? Porque a Torá escrita é tão válida quanto a Torá oral. Por todos esses motivos que eu acabei de ensinar aqui. Tem uma frase que ela é corrente no Talmud, que é o seguinte: se for uma Kabbalah, nós a aceitaremos. Mas se for uma Svará, a necessidade de uma resposta para ela.